Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre o projeto Mente Inovadora. Se você quiser participar do programa, você pode mandar e-mail para programabc@netservicos.com.br. Sandra, muito interessante vocês terem esse braço da Mind Lab que cuida dessas questões no mundo, né? Que no caso do Álvaro, que é presidente dessa comunidade internacional no Brasil. Isso, Luciane. Acho que a ideia, o desejo sempre do nosso presidente, Valmir Pereira, que é o presidente no Brasil, ele um empresário sempre preocupado em como ele poderia dar este avanço, né, na educação, quando nós nos encontramos, nos conhecemos, pensar como é importante ter pessoas empreendedoras preocupadas com isso, que é o caso do Valmir, né? O meu lado é muito mais paixão pelo que eu faço, a educação e como a gente pode levar coisas importantes e interessantes para os professores. A gente vê que é uma classe extremamente sofrida, né? Apaixonada pelo que faz. Eu sou professora, trabalhei com educação infantil, somos. A gente sabe que a gente sobrevive com o olhar encantado que as crianças nos dão, né, com a florzinha, com aquele abraço, professora. Eu me lembro da minha professora do primeiro ano, enfim. Quando você conta aqui no simpósio, você viu um movimento muito interessante dos professores, é porque a gente pensou, Luciane, assim, em colocar o professor no lugar que ele merece estar. No ano passado, nós fizemos um simpósio em que a gente mostrou novos olhares e novas ações. A gente começou a sinalizar que a gente precisava mudar o currículo da escola para ter esse impacto. E o professor faz a diferença. Este ano, a gente foi com o tema aqui, resultados e ações da prática do professor mediador. E aí, eu até trouxe para você um artigo que a gente produziu, né, Anitta e eu, sobre os resultados do que a gente fez com esse projeto em 3 meses de uso, né? Nós pegamos um universo de... Nós tínhamos o ano passado 1.000 alunos, né? E esse ano, 13 escolas. Esse ano a gente está ampliando esse estudo. Ele fala como é que um projeto entrando uma vez por semana, aulas de 50 minutos num currículo da escola, ele provocou um impacto extremamente relevante nos componentes curriculares de português e matemática, né? Principalmente. E aí, assim, não vou ficar mostrando isso aqui para vocês, porque isso aqui fica para quem quiser consultar. A gente tem um site, como você mesmo falou, isso está lá. Mas o que a gente achou muito interessante é que qual foi a percepção das crianças em relação a esse projeto e como isso ajudou na melhoria do relacionamento deles com os professores, com a família e o impacto que isso deu nos outros componentes curriculares. Este ano, a gente ampliou esse estudo, nós temos 53 escolas, instituições públicas e privadas participando desse estudo. Nós estamos falando de um universo de aproximadamente uns 5.000 alunos envolvidos, alunos do 5º ano, porque esse estudo foi feito com alunos do 5º ano. Com apenas um ano? Um ano, num bloco, porque como eu te contei, a gente organiza o currículo por série, né, por ano. Então, a gente pegou esta série, que é uma série crítica, 5º ano, num módulo e fez esse estudo. Esse estudo de 2010, que a gente começa a ter os primeiros resultados em fevereiro do ano de 2011, ele amplia para o conteúdo curricular, para o componente curricular de ciências da natureza e insere os professores, que são sujeitos desse processo, né? Porque eu costumo dizer, esses resultados só foram possíveis porque os professores tiveram um papel crucial aqui. A gente leva a ferramenta, o projeto, como ele pode ser viabilizado, faz a formação do professor, dá dicas, dá pista, leva os jogos, que são maravilhosos, recursos super interessantes. Esse aqui, por exemplo, é um jogo que se chama Bloqueio, que trabalha com a habilidade de gerenciamento de recursos, com barreirinhas, com pinos, com um tabuleiro que é construído a partir do próprio jogador, porque ele tem a liberdade de construir o seu caminho, e aí a gente faz uma reflexão, provoca uma metacognição nos alunos
transcendendo para situações do cotidiano. E aí eles exemplificam com situações do dia a dia deles, né? E nesse simpósio vocês foram brindados, eu também, com a presença do professor César Aparecido Nunes, que foi meu professor na Unicamp, um professor fantástico e que falou especificamente do papel do professor. Isso. Vamos assistir a entrevista que ele nos concedeu. Olha, a educação brasileira, ela tem uma matriz histórica. Ela foi o resultado da construção de muitos períodos históricos. Então nós temos que considerar o passado e depois construir uma nova educação. Então no passado, a educação e a escola sempre foi uma escola disciplinadora, foi uma escola voltada para o mundo do trabalho, foi uma escola voltada para a assistência social. E nós queremos primeiro definir uma escola. Então nós queremos uma escola humanizadora. Uma escola que prepare a criança, o jovem, o adolescente, para ser um ser humano feliz. Então, transmitir as habilidades todas, essas habilidades cognitivas, afetivas, sociais, sensoriais, motoras, e depois, ao mesmo tempo, inserir esse menino, essa menina, esse adolescente no mundo, na civilização, passando a ele todos os tesouros da humanidade. Então a transformação é, na verdade, a construção de uma escola humanista. E nisso o papel do professor é fundamental, porque é ele que faz, ele é o artífice dessa possibilidade. O professor tem que ensinar regras, tem que ensinar o conhecimento, tem que passar um nível ético, um nível estético, ele tem que elevar as crianças e adolescentes para um universo, para uma dimensão que ele saia do cotidiano. E esse tesouro que o professor constrói nunca mais será tirado, porque ele não ocupa espaço no coração e na mente, ele fica lá para sempre. Viram aí o professor César Aparecido Nunes, livre-docente, professor doutor livre-docente da Unicamp, que realmente é um apaixonado por ser professor, né, Sandra? A gente quando escolhe as pessoas, né, Luciane, para participar de um evento grande como foi o nosso, a gente pensa nas pessoas para falarem das coisas que a gente acredita que o professor precisa ouvir e gosta de ouvir, né? O César é um apaixonado pelo que faz, ele trouxe para o nosso simpósio uma característica extremamente importante, que é resgatar essa paixão, né, do professor. Ele sensibilizou todas as pessoas e aí a gente evoluiu. Na sequência nós tivemos uma mesa redonda com o Ives, o Lino, o Nilson, né? Cada um falando ao seu modo das características do professor. Ives de Latale, o Lino de Macedo. Isso, Ives de Latale, o Lino de Macedo e o Nilson José Machado, né? 3 feras, né? Nesses aspectos aí de falar de habilidade, competência e de perfil de professor, né? E a gente encerra também toda uma tarde lá com o pessoal que veio da Itália. E a gente, em que nós acreditamos, Luciene? Acho que eu trabalho na MindLab, hoje faço parte dessa equipe também de Israel, na elaboração de materiais, de discussão de currículo. Tenho tido a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecer educadores diferentes, pessoas que pensam a educação com a mesma intensidade, a mesma paixão e contribuem com eu fiquei muito maior, né? Eu gosto muito de uma fala do Cortella que diz que o verdadeiro educador é aquele que se acha pequeno porque ele tem possibilidade de crescer, né? E eu sempre aprendo muito com as pessoas com as quais eu convivo. E pensar que a gente está falando com o professor, pensar que a gente precisa cuidar desse professor, pensar que a gente tem os alunos que amam. Não sei se você teve a oportunidade de estar conosco na Olimpíada, você soube da Olimpíada, sim, né? Que nós acabamos de fazer, que tivemos 48 escolas que usam o projeto e uma das características que a gente acha que precisa trabalhar nas crianças é esse espírito da competição, mas uma competição saudável. O mundo é altamente competitivo, né? Estar vivo já é um desafio. E eles estavam lá, nós tínhamos 192 crianças de escolas públicas e privadas, disputando lá alguns jogos, que a gente trabalha isso para selecionar um time que vai nos representar em Portugal em junho do ano que vem, né? E o colégio vencedor, o colégio Padre Moy, com as crianças deles, os outros colégios todos que estavam lá, e os professores
vivendo e vibrando junto com os alunos, né? As Olimpíadas é um momento que a gente, é um marco em que a gente coloca em prática aquilo que a gente diz que o projeto desenvolve. Essa Olimpíada participam todos os países onde a Mind Lab tem o sistema. Isso, todos os países. Nós tivemos a última nossa, que foi em Budapeste, né? O Brasil saiu lá com o 2º lugar. Nesse campeonato. o Israel ganhou em 1º lugar. E tinham lá 14 países que usam já o projeto. Ficamos lá uma semana, tem todo um momento cultural, que eles convivem entre eles, um momento cultural também para os professores. E aí nós fizemos a nossa agora em outubro, selecionando um time que vai em junho para Portugal, onde será a sede da próxima Olimpíada da Mind Lab, né? E estaremos lá com os nossos alunos, vamos levar professores, a gente está aí com ideias novas também para poder socializar isso com mais pessoas, né? Sandra, tem um livro também que você comentou, que é o Mediação da Aprendizagem. Qual o grande diferencial dessa questão da mediação para o aluno e para o professor? Nossa, que pergunta difícil essa. Bom, este livro, ele é um fragmento de uma dissertação minha, de um estudo que eu venho fazendo há muito tempo, em parceria com o meu amigo Marcos Meyer. Ele fez um estudo em campo com alunos e eu fui para o aprofundamento teórico para mostrar assim, todos nós podemos ser melhores mediadores. É um livro escrito para professor e tem exemplos do professor, mas é um livro que é subsídio teórico para quem quer ser um melhor mediador, porque todos nós somos mediadores, né, nas nossas relações. A grande diferença é que a gente apresenta um 13º critério. O professor Rolf Feuerstein, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele dá dicas para nós de 12 critérios, né, de como você pode ser um melhor mediador. E a gente acrescenta o 13º critério, que é a construção do vínculo. E na pesquisa prática que o Marcão faz, ele colhe dos alunos qual é a relevância e a importância que os alunos dão para essas atitudes mediadoras que o professor tem e que muitas vezes a gente não explora essas atitudes mediadoras. É verdade. Né? Então, acho que o livro fica aí como uma indicação bibliográfica interessante para quem quer ser o melhor mediador. Com certeza. E você aí que ficou com água na boca, querendo saber um pouco mais sobre o projeto da Mind Lab, você pode acessar o site www.mindlab.brasil.com.br. Vocês estão vendo aí na tela o telefone de contato também. Isso. E no site vocês vão ter informações, vocês podem saber tudo sobre a Mind Lab. Sandra, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo projeto e ficamos por aqui com o programa Educare. Espero vocês na próxima semana. Até lá!